Fala, torcida Cruz Maltina, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo com informações do Vasco aqui no canal CRVG News, o seu canal de informações e notícias diárias do Vasco da Gama. As últimas novidades dos bastidores da colina, escalações, entrevistas coletivas, contratações, tudo sobre o Vasco da Gama você acompanha por aqui. Mas antes disso, inscreva-se e também já ative o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. E também não se esqueça de, antes de começar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo no vídeo. Vamos lá conferir as últimas notícias e novidades do Vasco no dia de hoje. Vasco se complica mais uma vez e vê jogo contra o Londrina ganhar áreas de decisão. O Vasco perdeu para o Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro e Jorginho assumiu a responsabilidade pela derrota no estádio do Mineirão. As duas equipes se enfrentaram na última quarta-feira, dia 21, e o placar do jogo foi de 3-0. Isso pode ter complicado o Gigante da Colina na briga por uma vaga para a primeira divisão do futebol nacional. Com o revés, a equipe pode ver o Londrina empatar na tabela de classificação e deixar a disputa entre os dois times ainda mais tensa. Depois da partida contra o Cruzeiro, o técnico Jorginho concedeu uma entrevista coletiva e também falou sobre a derrota para o Cruzeiro. O treinador ainda foi questionado em relação à sua escalação e também sobre decisões que tomou durante o jogo. O comandante não colocou a culpa nos jogadores pela derrota no confronto e garantiu que toda a responsabilidade pelo resultado negativo é fruto de suas escolhas. O Cruz Maltino voltou a decepcionar e foi derrotado para o Cruzeiro no Mineirão. O resultado pode fazer o Londrina colar de vez na classificação da Série B, na briga por uma vaga para a Série A. O técnico Jorginho ainda ressaltou que confia no acesso do Cruz Maltino ao fim da temporada. Abre aspas, nós temos uma equipe que vai alcançar o objetivo e vai voltar para a Série A. Isso é certo, isso vai acontecer. Eu não tenho dúvida de que, quando a gente conversa entre nós, até depois dos jogos, quando a gente sente as derrotas, isso é muito importante. Muitas vezes, quando perdemos, damos muita atenção para o que foi muito ruim, mas a gente tem a certeza que vai alcançar o objetivo, fecha aspas, disse o comandante. Com a derrota para o Cruzeiro, a próxima rodada para o Vasco vai ser fundamental para suas pretensões na Série B do Campeonato Brasileiro. O time vai encarar o Londrina e o confronto direto por uma vaga para a elite do futebol nacional promete ser a partida da temporada para as duas equipes. Sendo assim, o comandante ainda falou que o revés desestabilizou o Vasco. Abre aspas, a nossa ideia de jogo foi não querer recuar demais, agredir mesmo o Cruzeiro. Conseguimos fazer isso até os 24 minutos, mesmo não conseguindo um domínio grande. O gol desestabilizou, tem sido recorrente tomar gols batendo na nossa zaga. Isso é quase impossível de evitar, mas o mais importante é que a gente não foi covarde. Fomos corajosos e acreditamos que era possível vencer, fecha aspas, ainda explicou o técnico Jorginho. Mas Ritos do Vascaíno, você ainda se mostra confiante no acesso do Vasco para a Série A do Campeonato Brasileiro de 2023 após essa derrota contra o Cruzeiro? Deixa aqui abaixo nos comentários a sua opinião também sobre o desempenho do Cruz Maltino nesta partida de ontem. Jogadores que vieram na última janela de transferências não progridem e Vasco tem queda preocupante na Série B. Ao término do primeiro turno da Série B na vice-liderança com 35 pontos, o Vasco deixou uma impressão de que conquistaria um acesso sem sustos e isso foi impressão para os torcedores. A vantagem para o quinto colocado, o Tombense na época, era de 7 pontos e a confiança na manutenção da campanha era bem grande, principalmente pela reabertura da janela de transferências que possibilitava à equipe a chegada de novos reforços. No entanto, 5 das contratações que foram feitas nesta janela, até o momento, nenhuma surtiu o efeito esperado na equipe. Sem o investimento da 777 Partners, que adquiriu recentemente cerca de 70% das ações da SAF apenas no início de setembro, o Vasco foi ao mercado com um orçamento bastante reduzido e mesmo assim conseguiu trazer Alex Teixeira, contratação bastante festejada e badalada pelos torcedores. O atacante chegou com o status de titular absoluto, mas essa condição não se conduziu em campo. O jogador estreou no segundo tempo do empate sem gols com a Chapecoense em São Januário, já no segundo turno. Já no jogo seguinte, ele foi titular na derrota para a Ponte Preta por 3-1 em Campinas, contribuindo apenas com uma assistência, única participação em gol desde que retornou ao Vasco em 10 jogos. Permaneceu entre os titulares por mais 6 jogos, mas perdeu a posição na goleada sobre o Náutico por 4-1. A derrota para o Cruzeiro, na qual o jogador entrou no segundo tempo, foi a 10ª partida dele vestindo a camisa do Vasco neste retorno.
A grande frustração ainda passa porque Alex Teixeira era tida como o maior fato do jogador ter sido a única contratação que não foi tratada como uma aposta. Os outros jogadores chegaram para compor elenco e alguns deixaram a desejar até nisso. São os casos do lateral Matheus Ribeiro, o atacante Bruno Tubarão, que chegaram a ficar de fora até do banco de reservas. O lateral direito no jogo contra o Náutico, enquanto o atacante não foi nem relacionado diante do Cruzeiro. Fábio Gomes e Paulo Vitor, que conquistaram a titularidade nas últimas 2 partidas, estiveram presentes entre os relacionados desde que chegaram ao Vasco, porém ainda buscam sua afirmação em campo. A falta de impacto técnico dos reforços, somado à queda de rendimento dos jogadores, culminaram em um segundo turno bastante irregular e também preocupante. Mas e aí, torcedor vascaíno, qual a sua opinião em relação aos reforços dessa segunda janela de transferências que também contribuiu para o desempenho do Vasco desabar? Especulado no Vasco, jogador tem preço definido para liberação em 2023. O atacante que interessa além do Vasco também a diversos clubes do futebol brasileiro pode chegar já em janeiro. O atacante Paulinho, cria do Vasco, é especulado em pelo menos 4 equipes do futebol nacional como um possível reforço para a temporada de 2023, e o Bayer Leverkusen da Alemanha, dono de seus direitos econômicos, já estipulou um preço que é acessível para a transferência ser possível a partir de janeiro. O time alemão já cogita aceitar vender Paulinho para os interessados por cerca de 5 milhões de euros, 25,5 milhões de reais na cotação atual. Desta maneira, equipes como Palmeiras, Atlético Mineiro, Vasco e Botafogo já sabem quanto terão que desembolsar para uma eventual contratação do atacante de 22 anos. Uma outra possibilidade para os clubes que estão interessados no jogador é em janeiro oferecer um pré-contrato para o jovem atleta e que seu vínculo termina com o Bayern em 30 de junho de 2023. Sendo assim, o jogador poderia desembarcar a partir de julho de forma gratuita. Para uma contratação de Paulinho que ocorreu em 2018, a equipe alemã desembolsou cerca de 18 milhões de euros pagando ao Vasco e sabe que não vai conseguir recuperar todo esse investimento e por isso já aceita os 5 milhões de euros pedidos para diminuir o prejuízo. Equipes da Espanha, de Portugal, da Itália e também dos Estados Unidos também chegaram a negociar com o Leverkusen, mas não agradaram ao staff de Paulinho, que optou por não aceitar. Então, vascaínos, essas foram as últimas informações e novidades do Vasco no dia de hoje. Em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês do que acontece no Gigante da Colina. Então, se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, é só você clicar neste botão vermelho inscrito e inscreva-se aqui embaixo do vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sino das notificações. Dessa forma você ficará sempre bem informado em tudo o que acontece no Gigante da Colina. E não se esqueçam também de já deixar o seu like aqui embaixo. O seu like é muito importante, além de nos ajudar. Siga também o nosso Instagram oficial, que está na descrição do vídeo.